Olá, para quem nos acompanha. Começamos agora mais uma imersão detalhada nas nossas fontes e o material que temos em mãos hoje, ele entra na espinha dorsal de qualquer operação corporativa. Uhum. Estamos olhando para um compilado bem focado em, abre aspas, 19 ferramentas e técnicas principais de gestão de comunicações. E a ideia aqui não é, repassar um manual de recursos humanos ou um guia de como escrever e-mails. Com certeza não. A missão hoje é explorar como a comunicação dentro de projetos complexos dita, de forma implacável, a diferença entre entregar resultados ou simplesmente afundar em atrasos e orçamentos estourados. Certo? Vamos desvendar isso? Vamos lá. Quando a gente pensa em gerenciamento de projetos, o instinto inicial é focar naqueles gráficos gigantes, enormes, sabe? Planilhas de risco, alocação de recursos. Mas essas anotações propõem que a ferramenta mais letal de todas, para o bem ou para o mal, é como a informação circula. O que as fontes revelam é uma verdadeira mudança de paradigma, né? Existe uma ilusão muito comum no ambiente corporativo de que enviar uma mensagem é sinônimo de comunicar. Nossa, sim. Mandei o e-mail, meu trabalho acabou. Exatamente. E o material destrói essa premissa logo de cara. A gestão estratégica da comunicação foca em garantir que a informação certa, com o nível exato de detalhe, chegue às partes interessadas no momento exato em que elas precisam tomar uma decisão. Uhum. Porque, pensa bem, um gráfico perfeitamente desenhado não tem utilidade alguma se o comitê executivo não entende o que ele significa, ou se a equipe de engenharia simplesmente não tem acesso a ele na hora da execução. Totalmente. E para dar forma a isso, as anotações trazem uma analogia que ajuda muito a visualizar o caos. Pensemos na estrutura de comunicação de um projeto grande, não como um tubo reto, mas como o trânsito de uma metrópole gigantesca. É uma ótima imagem. Né? Com o trânsito fluindo em várias vias o tempo todo. E o material lista 6 direções principais por onde essas mensagens trafegam. A primeira, claro, é a comunicação ascendente, da base para o topo. Isso, relatórios de status, escalonamento de problemas, a busca por aprovações. Exato. Mas o que me chamou a atenção não foi a definição em si, e sim o peso estratégico disso. Porque se a via ascendente estiver congestionada, ou pior, se for filtrada demais pelo medo de dar más notícias aos chefes, a alta gestão fica literalmente cega. Totalmente cega. E olha, esse é um dos maiores pontos de falha documentados em projetos de alto risco. Sério? Sim, a comunicação ascendente precisa ser um canal seguro. Se a equipe de desenvolvimento de software descobre um bug crítico, mas o gerente de nível médio suaviza essa informação antes de passá-la para a diretoria... A diretoria vai tomar decisão baseada em ilusão. Exato, decisões baseadas em uma fantasia. Em contrapartida, nós temos a via descendente, que flui lá da liderança para as equipes. E o papel dela não é apenas distribuir tarefas, mas garantir o alinhamento da visão. O famoso por que estamos fazendo isso. Isso. Quando falta clareza na comunicação descendente, as pessoas começam a trabalhar em direções opostas, achando genuinamente que estão fazendo a coisa certa. O que nos leva à comunicação lateral. Aquela horizontal que acontece entre pares ou departamentos diferentes. E aqui a gente entra naquela velha guerra contra os silos corporativos. Aquele clássico problema de comunicação de empresa grande. Pois é. O material deixa claro que sem um fluxo lateral eficiente, a equipe de marketing pode estar vendendo uma funcionalidade que a equipe de produto já decidiu cortar do escopo semanas atrás, simplesmente porque as lideranças dessas duas áreas não sentam para conversar. E o prejuízo disso é gigantesco. Imenso. Mas tem uma quarta direção descrita nas anotações que parece desafiar toda essa ordem hierárquica tradicional. A comunicação diagonal ou cruzada. Essa é vital hoje em dia. Basicamente, é alguém pulando níveis e áreas funcionais para falar diretamente com quem realmente resolve o problema. Mas lendo isso, eu fiquei pensando, isso não gera atrito com a média gerência? Pode gerar atrito, sim, se não houver uma maturidade na cultura organizacional. Mas a comunicação diagonal é o oxigênio de metodologias ágeis e de estruturas matriciais modernas. Como assim? Dá um exemplo prático. Imagina um analista financeiro júnior que precisa validar o custo de um servidor,
diretamente com o arquiteto de TI sênior. Se essa mensagem tiver que subir pelo chefe do analista, ir para o diretor financeiro, cruzar para o diretor de tecnologia e só então descer até o arquiteto... Nossa, o projeto perde semanas de andamento. Semanas. A comunicação diagonal quebra essas barreiras exatamente em nome da velocidade e da resolução de problemas complexos. Entendi. É a diferença entre seguir o organograma de forma cega e seguir o bom senso. Exatamente. O texto ainda elenca a comunicação externa, lidando com clientes, fornecedores, autoridades regulatórias. Que é fundamental para alinhar os resultados reais do projeto às necessidades de quem está de fora da equipe imediata. Sim, é um universo à parte. Mas a sexta direção mencionada, olha, é a mais fascinante, na minha opinião. A comunicação informal. A famosa rádio peão. A temida rádio peão. Né? As conversas no corredor, no bebedouro, os grupos paralelos no aplicativo de mensagens. Achei divertido eles incluírem isso num material de gestão de projetos. As fontes reconhecem que é uma ferramenta poderosa, mas parece uma faca de dois gumes. E é. Como um gerente tenta estruturar algo que, por definição, é não estruturado? A abordagem sugerida no texto não é tentar controlar a rádio peão, porque isso é fisicamente impossível. O segredo é monitorar e influenciar. Entendi. A comunicação informal viaja muito mais rápido do que qualquer canal oficial de uma empresa. Ela constrói relacionamentos rápidos, cultura de equipe, mas também preenche vácuos de informação com rumores. Se a empresa não fala, o corredor fala. Exato. Se a equipe não recebe atualizações claras pela via descendente sobre, digamos, uma reestruturação de departamentos, a comunicação informal vai inventar uma narrativa. E geralmente é o pior cenário possível. O pessoal já acha que todo mundo vai ser demitido. Sempre. Então, gerenciar essa via significa ser proativo nos canais formais. Assim, a rádio peão dissemina os fatos reais e não o pânico. Faz todo sentido. É preciso um fluxo equilibrado em todas essas direções, o que exige um plano de gerenciamento de comunicações bem claro. Quem precisa de qual informação, quando e por qual canal. Exato. Mas sabendo que a informação viaja por todas essas vias urbanas do projeto, a pergunta que fica é: como a mensagem sobrevive a essa viagem do ponto A ao ponto B? E isso nos leva à forma como as fontes destrincham os modelos de comunicação. Que é uma evolução teórica bem interessante. Eles começam com o modelo básico, que é literalmente emissor e receptor. É a velha tática de atirar a mensagem no escuro e torcer para acertar. Tipo, colocar um aviso no mural do refeitório e assumir que todos os 500 funcionários leram e entenderam. O que é um desastre anunciado em termos operacionais. O foco ali é só enviar a mensagem, ignorando completamente o fato de que transmitir não garante de forma alguma a recepção e muito menos a compreensão. Daí a fonte passa para a evolução, que é o modelo interativo. Isso. Ele introduz o ciclo de feedback. O emissor manda a mensagem e busca ativamente uma confirmação de que ela chegou e foi compreendida. Mas olha, mesmo o modelo interativo ainda trata a comunicação meio que como uma transferência de dados entre máquinas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o material avança para o modelo complexo e esse modelo contabiliza o elemento humano. Ele joga um holofote no componente mais caótico de qualquer projeto. A mente humana. Exatamente. O texto descreve como nossos filtros internos e vieses distorcem tudo. O que é fascinante aqui é analisar a anatomia do ruído, dessa interferência que o modelo complexo mapeia tão bem. A teoria mostra que a mensagem passa por uma série de codificações e decodificações contínuas. O estado emocional do emissor, a cultura dele, o gênero, o conhecimento prévio e até os vieses de personalidade vão ditar como ele constrói e filtra a mensagem. E o outro lado faz a mesma coisa, né? Exatamente. O receptor tem os próprios filtros operando simultaneamente. Se um diretor recebe um relatório de riscos complexo enquanto está estressado no trânsito, o nível de atenção e a interpretação que ele vai dar para a gravidade da situação serão radicalmente diferentes de quando ele lê o mesmo documento calmo sentado na cadeira do escritório. É verdade. Todo mundo que já enviou um e-mail super detalhado de 5 parágrafos explicando um problema super crítico apenas para receber um sonoro e seco ok do chefe,
Sabe exatamente do que estamos falando. O pior tipo de resposta. O filtro da pressa e da sobrecarga destruiu completamente a mensagem. O que eu falo raramente é 100% igual ao que o outro escuta. Fatores como distrações do receptor ou falta de interesse comprometem o entendimento. E é por causa desse campo minado psicológico que escolher como embalar a informação vira uma questão de sobrevivência no projeto. Com certeza. O material categoriza as interações do dia a dia em 4 tipos primários. Temos a comunicação verbal formal, que é estruturada, tipo reuniões e marcos críticos, e a verbal informal, mais espontânea, como os bate-papos rápidos que criam a cultura da equipe. Aí temos a escrita formal, que é a documentação oficial, planos, contratos, relatórios de status, e, por fim, a escrita informal, como e-mails casuais e mensagens de texto. Não precisamos definir a fundo o que é uma conversa de corredor, mas há riscos gigantes em misturar essas caixas, não é? Olha, os riscos de misturar essas categorias podem gerar impactos legais e financeiros enormes. O erro mais comum apontado nas análises de projetos hoje é a dependência excessiva da comunicação escrita informal para tratar de assuntos que exigem extrema formalidade. Tipo, usar o WhatsApp para aprovar o orçamento. Exato. Imagina uma mudança de escopo que custa dezenas de milhares de reais, sendo aprovada por uma simples mensagem de texto num aplicativo corporativo, cheia de abreviações e emojis. É rápida, mas é muito menos precisa. É um pesadelo de auditoria esperando para acontecer. Sem dúvida, é perigoso para informações críticas. A escrita informal agiliza, cria laços, mas carece de um rastro auditável confiável. Para marcos críticos ou acordos com fornecedores, manter uma documentação oficial na forma de escrita formal mantém todos na mesma página com um registro seguro. E a via inversa também é ruim, né? Sim, tentar usar a escrita formal para resolver um conflito interpessoal na equipe é um erro crasso. A frieza de um documento formal só agrava o conflito. Uma comunicação verbal informal, um café de 5 minutos, resolveria a questão usando empatia. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa. Como a tecnologia adiciona outra camada de complexidade nisso tudo? Porque hoje em dia temos equipes espalhadas pelo mundo inteiro, equipes virtuais. Simplesmente chamar para um café nem sempre é uma opção. É a realidade da grande maioria dos projetos hoje. Nossas fontes destacam que a tecnologia e plataformas colaborativas são vitais, mas exigem pensamento crítico. Não é só usar a ferramenta que está aberta na tela. O texto até lista algumas perguntas que o gerente deve se fazer. É melhor pessoalmente ou virtualmente? Qual a urgência? Existem questões de confidencialidade? Esse questionamento é crucial. A tecnologia amplifica as nossas capacidades, mas também amplifica as falhas de comunicação. Uma videoconferência tenta simular a riqueza da comunicação verbal formal, trazendo de volta elementos como expressões faciais e tom de voz. Que se perdem no texto. Exato. Só que o texto alerta para o desgaste. O excesso de reuniões virtuais para tratar de assuntos que poderiam ter sido uma mensagem simples é um dreno gigantesco de produtividade. Escolher a tecnologia certa no momento certo é essencial. E por falar em proteger o tempo das pessoas e a produtividade, o nosso mergulho nos materiais nos leva a um dos frameworks mais pragmáticos que encontrei nessas anotações. Os gerentes de projeto usam muito para evitar a sobrecarga de informações para os stakeholders. Os famosos 5 Cs da comunicação. Isso. Numa primeira leitura parece só um guia de redação de escola, mas olhando mais de perto é um filtro rigoroso. Vamos explorar cada C. O primeiro é o correto. E as fontes dizem que vai além da gramática e ortografia perfeitas. Vai muito além. O conceito de correto se estende à precisão técnica. Um relatório para os investidores com jargões aplicados de forma equivocada mina a autoridade de quem o enviou. A pessoa pensa, se não consegue revisar num simples documento de status, como vou confiar para gerenciar o orçamento? A credibilidade vai para o ralo. Exatamente. O erro compromete a confiança. O segundo C é o conciso. O material frisa a importância de ser direto ao ponto. No cenário de equipes com pouco tempo, evitar a sobrecarga de texto mantém o engajamento. Ser conciso respeita o tempo alheio. O que nos leva ao terceiro, que precisa andar de mãos dadas com a concisão. O claro. Esse é um desafio enorme. Sem ambiguidades,
Previne interpretações erradas que causam atrasos e mudanças de escopo. Muitas vezes, ao tentar ser conciso, o emissor corta tanto o contexto que a mensagem deixa de ser clara. Fica telegráfico demais. Exato. E no gerenciamento de projetos, a ambiguidade é um veneno. Se a instrução não for clara, a equipe pode desenhar uma funcionalidade totalmente errada, gerando custo e retrabalho. A mensagem clara é aquela que não abre espaço para dupla interpretação. Bom, o quarto C traz a ideia de coerente. A informação precisa ser lógica e organizada. Que é essencial para que conceitos complexos fluam suavemente. Né? Quando a gente pega um documento técnico escrito por múltiplos engenheiros, por exemplo, muitas vezes parece um Frankenstein de informações desconexas. A coerência facilita a tomada de decisão para quem não é tão técnico. Traduz dados brutos em inteligência aplicável. Perfeito. E fechando o framework, temos o quinto C, que é o controlado. O fluxo estruturado, a informação certa, para a pessoa certa, na hora certa. Evitando interrupções desnecessárias. É o antídoto contra o famigerado botão de responder a todos. Controlar o fluxo é proteger o foco das pessoas. Mas qual é a visão macro disso? Por que esses 5 C são tão defendidos nas fontes? Eu diria que o grande porquê aqui é amarrar esses 5 Cs aos resultados macro do projeto. Eles não são regras de etiqueta, são ferramentas que mitigam erros custosos, constroem confiança e transparência com a liderança, melhoram muito a colaboração diária e minimizam os riscos de conflitos por puro mal-entendido. É blindar o projeto contra a desinformação. Bom, para finalizar o arsenal de ferramentas do texto, temos que falar sobre como a forma como distribuímos a mensagem é tão importante quanto a mensagem em si. Os métodos de entrega. Isso. O material detalha 3 métodos. A primeira é a comunicação push, ou empurrar. O emissor transmite ativamente a informação sem esperar resposta. E-mails em massa, newsletters, relatórios de status. Esse método é vital porque garante que todos fiquem atualizados e minimiza mal-entendidos sobre o que foi comunicado oficialmente. Fica registrado que a notificação foi enviada. Sim, cria uma linha de base. Mas a alternativa a isso, e confesso que eu acho esse conceito genial para a cultura corporativa atual, é a comunicação pull. Puxar. A informação fica disponível para quando alguém precisar. Repositórios de projetos, bases de conhecimento, portais de intranet. Exato. Promove o autoatendimento. Reduz aquela sobrecarga de mensagens desnecessárias na caixa de entrada. O líder sênior não precisa receber um e-mail diário. Ele vai lá no painel e puxa a informação quando tiver tempo. E funciona perfeitamente, desde que os dados lá estejam atualizados e confiáveis. Claro. E o terceiro método é a comunicação interativa. A troca bidirecional em tempo real. Workshops, videoconferências, onde a colaboração de fato acontece. O segredo do sucesso no gerenciamento de projetos, como as fontes sintetizam muito bem, é avaliar as necessidades de cada situação e usar uma combinação inteligente desses 3 métodos de entrega. Avaliar a audiência e o contexto. Então, o que tudo isso significa? Chegando ao fim da nossa análise de hoje, a lição central desses materiais é que a comunicação eficaz não é um checklist burocrático de troca de informações. Não é bater ponto no envio de e-mails. Longe disso. É sim a construção contínua de relacionamentos. Exige reavaliação constante das estratégias conforme o projeto evolui e as pessoas mudam. E isso levanta uma questão importante para quem nos ouve. Exploramos aqui como um modelo complexo de comunicação mostra que quase toda a barreira de entendimento é profundamente influenciada pelo nosso estado emocional, pelos nossos vieses, pela nossa cultura. Pensando nisso, proponho uma reflexão profunda. Até que ponto os fracassos que costumamos culpar em processos ruins ou em ferramentas de tecnologia inadequadas são, na verdade, apenas falhas na nossa capacidade de empatia e conexão humana no dia a dia corporativo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Se a gente passar a olhar para a próxima mensagem na tela e enxergar o ser humano com todos os seus filtros e estresses do outro lado, e não apenas o cargo dele na empresa, a gente realmente muda o jogo. É um exercício diário. Com certeza é.
Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa análise detalhada com a gente e por mergulharem na complexidade dessas ferramentas de gestão. Continuem questionando o modo como as coisas são feitas e nos vemos no próximo Mergulho Profundo.